Boa noite, sejam todos bem-vindos ao Encontro com Deus. Que bom que nós podemos estar juntos de novo para louvar a Deus, para adorar a Deus em família, com a sua família e a nossa família, família Meuque São Bento do Sul. Nós estamos também reunidos nesse momento, no nome do nosso Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Que bom que você está aí nos assistindo e que essa palavra seja vivificada no teu coração. Eu quero compartilhar com vocês a palavra do texto de Atos capítulo 3, do primeiro verso até o verso 10. E lá diz assim: Pedro e João estavam se dirigindo ao templo para a oração das 3 horas da tarde. Estava sendo levado um homem coxo de nascença, que diariamente era colocado à porta chamada Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. Quando ele viu Pedro e João, que iam entrar no templo, ele pediu que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando-o juntamente com João, disse: Olhe para nós. Ele olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: Eu não possuo nem prata e nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-se e ande. E pegando na mão direita do homem, ajudou-o a se levantar. Imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. E dando um salto, ficou em pé, começou a andar e entrou com eles no templo, pulando e louvando a Deus. E reconhecê-lo que ele era o mesmo homem que pedia esmola, assentado à porta formosa do templo. E ficaram todos admirados e espantados com o que lhe tinha acontecido. Essa é a leitura do texto, do qual eu gostaria de trazer a você alguns ensinos, e que esses ensinos sirvam para a edificação da tua vida e da tua família, e que também sirvam para a edificação da nossa comunidade. E o primeiro ensino que eu quero trazer a você é a necessidade e a urgência da oração. Veja bem, no primeiro verso, Pedro e João estavam se dirigindo ao templo para orar. Primeiro ponto, necessidade, urgência, a constância. A necessidade e a urgência constante que nós precisamos da oração. Como todo bom judeu, o Pedro e o João, eles estão indo ao templo para orar. Todo bom judeu orava pelo menos 3 vezes ao dia. A oração da manhã, a oração da tarde e a oração da noite. Na compreensão judaica, fazer 3 vezes significa constância. Ou seja, todo bom judeu precisa constantemente estar orando. E por isso se orava de manhã, de tarde e de noite. Quando nós pensamos em orar 3 vezes ao dia, nós lembramos de Daniel, que insistiu em orar 3 vezes ao dia, mesmo no cativeiro. E isso quase lhe custou a vida. Nós precisamos aprender a orar. Essa é a grande verdade. Interessante que Jesus não ensinou os seus discípulos a ressuscitar. Jesus não ensinou os seus discípulos a multiplicar. Jesus não ensinou os seus discípulos a libertar de demônios. Mas Jesus ensinou os seus discípulos a orar. Nem tampouco Jesus ensinou os seus discípulos a pregar. Mas os próprios discípulos perguntaram e quiseram aprender a orar. Está escrito na Bíblia a pergunta dos próprios discípulos: Senhor, nos ensina a orar. Orar é uma necessidade, mais do que nunca é uma urgência. E nós precisamos orar e orar constantemente. Orar é falar com Deus. Mas orar também é ouvir a Deus. E Jesus atendeu o pedido dos discípulos. E Jesus ensinou os discípulos a orar. Por isso, oração nós aprendemos. Oração nós podemos aprender. E Jesus ensinou aos seus discípulos
a entrar no quarto, no secreto, no íntimo do coração e em secreto a falar com Deus. E nós precisamos aprender a nos encontrar no nosso quarto, no secreto do nosso coração e buscar a Deus em oração, buscar a intimidade com Deus em oração. A Bíblia ensina que quando nós não sabemos orar, quando nos falta palavras para orar, quando parece que nós não temos vontade para orar ou forças para orar, o Espírito de Deus ora e intercede com poder, com gemidos inexprimíveis, e intercede pela minha vida e pela tua vida diante do Pai. Orar é uma necessidade, orar é uma urgência para os nossos dias. O próprio Senhor Jesus constantemente orava. Jesus constantemente se retirava das multidões, ia para o seu lugar em secreto, e lá em secreto buscava intimidade com o Pai. Nós precisamos aprender a orar, nós precisamos e temos a necessidade de buscar a Deus através da oração. Quero que você grave no seu coração uma frase: o que antecede o milagre é a vida de oração. Antes de acontecer um milagre com esse coxo, nós temos 2 discípulos que estão buscando intimamente a Deus através da oração e buscando a sua palavra. O que antecede o milagre é a intimidade, é a oração, é receber e ouvir a palavra de Deus. Embora Pedro e João, eles estavam indo para o templo orar, para ouvir e cultuar a Deus, o milagre não acontece dentro do templo, mas o milagre acontece no pátio do templo, a uma das portas do templo, um lugar onde ficavam pobres, um lugar onde ficavam pessoas excluídas da sociedade, um lugar onde ficavam pessoas doentes, estrangeiros, todos mendigando a sobrevivência, todos mendigando comida, todos mendigando esmolas. Nós podemos orar em todos os lugares. Nós podemos orar e adorar a Deus em espírito e em verdade. Por isso, o primeiro ensino que nós precisamos aprender com Pedro e com João é a necessidade, a urgência e a constância em orar. Sim, nós precisamos orar, nós precisamos clamar, nós precisamos suplicar a Deus, nós precisamos constantemente nos apresentar em oração diante de Deus. E a Bíblia nos garante que Deus ouve a nossa oração, que Deus ouve a nossa súplica, que Deus ouve os nossos pedidos, que Deus ouve a nossa gratidão, que Deus ouve o nosso louvor. E sim, a oração é poderosa. Não há uma oração poderosa, mas nós oramos para um Deus poderoso. Nós oramos para um Deus que atende a nossa oração, que fala conosco através da oração. Por isso eu quero motivar a você a orar com a tua família, a se colocar em oração, principalmente para os dias em que nós estamos vivendo. A pergunta que nós precisamos fazer é: quem é este homem? Quem é este coxo? E a Bíblia não nos diz qual é o seu nome, a Bíblia não nos diz qual é a sua idade, a Bíblia não nos diz de onde ele veio, há quanto tempo ele é colocado diariamente no templo. Agora, o que nós sabemos é que ele é coxo. Isso significa que existem necessidades especiais no seu corpo. E por isso ele é dependente de pessoas que todos os dias o carregava e o colocava na porta do templo. O que nós sabemos é que ele vive de esmolas. O que nós sabemos é que ele é um homem enfermo no meio de muitos outros enfermos. Esse pátio, um dos pátios do templo, nesta porta, era o lugar onde todos os estrangeiros ficavam, todos os pobres ficavam, todos os que eram doentes ficavam, todos que tinham alguma necessidade ficavam e mendigavam, pedindo esmolas e pedindo comida.
E por que eles ficavam nesse pátio? Porque era um lugar de muito fluxo de pessoas indo ao templo. Então isso facilitaria sempre de novo receber esmolas e receber comida. Interessante que quando o texto não coloca o nome desse homem, a idade, não nos dá nenhuma informação. Eu gosto muito de ler o texto assim, dizendo que, assim como esse homem, muitos que estão talvez nos assistindo, muitos do nosso país, muitas pessoas ao nosso lado estão na mesma condição. Muito mais do que fome no estômago, eu creio que esse homem também tinha uma fome emocional, fome de relacionamentos, talvez fome de sentir um abraço, fome de ter uma boa conversa, fome de ter e perceber que alguém estava ao seu lado e o cuidava, fome talvez de sentir amado, de sentir digno outra vez. Creio que esse homem não recebe abraços, creio que é um homem que não recebe atenção, creio que é um homem que talvez não tenha muitos amigos, até porque essa condição de ser coxo muitas vezes era entendido como alguém impuro e por isso as pessoas não se aproximavam dessas condições. É um homem que talvez está acostumado com os seus dias. A minha vida é essa, o meu dia a dia é isso. Se eu ganhar só para comer, já está bom. Talvez é um homem que já não tem mais esperança e o que resta é mendigar e o que resta é esperar dia após dia o seu próprio mal. Creio que em nosso meio também há muitas pessoas que mendigam, não só o pão, não só a comida, mas mendigam atenção, mendigam amor, pessoas sozinhas, abandonadas, rejeitadas. Quando aparece uma necessidade, não podem contar com ninguém. Essa é a situação também desse homem. Precisa viver um dia após um dia. Talvez muito incerto do dia de amanhã, muito incerto ao seu futuro. Essa também é uma condição que está bem presente e de maneira especial está sendo muito presente nos nossos dias, os dias em que nós estamos vivendo. O terceiro ensino que eu quero trazer para você é o que nós podemos e o que nós temos a oferecer. O que nós podemos e o que nós temos a oferecer. Então, Pedro e João vão ao templo e este homem percebe a presença do Pedro e do João e ele pede esmolas. Mas o que Pedro e João podem dar? O que eles têm para oferecer a esse homem? Olhe comigo o verso de número 4. Pedro, fitando juntamente com João, disse: olhe para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: eu não possuo nem prata e nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-se e ande. Eu quero dizer para você que o Evangelho tem muito mais a dar do que pão e comida. Aliás, o Evangelho não é comer e não é beber. O reino de Deus não é comida e não é bebida. O reino de Deus é fazer a vontade de Deus. Antes de oferecer algo para alguém, nós precisamos ver quem é este alguém e ver realmente quais são as suas necessidades. É interessante que este homem não pediu para Pedro e João a cura da sua doença. Muito provável ele não pediu a cura porque ele nem sabe quem é Pedro. Ele não sabe quem é João. Ele pede o que ele está acostumado a pedir: esmolas, moedas, comida. Talvez ele não conhece que acima ou nesses homens está o poder de Deus para curar da sua enfermidade. O Evangelho vai muito além de encher um estômago vazio. O Evangelho vai muito além de matar a sede. Mas o Evangelho, ele cuida e ele cura o corpo. O Evangelho restaura a alma. O Evangelho preenche e refaz a vida. O Evangelho produz a paz.
O Evangelho traz a salvação. O Evangelho traz o perdão. O Evangelho restaura o homem com Deus e restaura o homem nos seus relacionamentos. O Evangelho restaura o homem consigo mesmo. Sim, o Evangelho traz saúde aonde há doença. O Evangelho mata muito mais do que a fome do estômago. O Evangelho mata muito mais do que a sede que a nossa boca seca pode sentir. Quero dizer para você que os recursos que nós temos neste mundo, todos os recursos que nós temos nesse mundo, que nós podemos oferecer às pessoas, sempre serão recursos incapazes, limitados, frágeis, que não podem resolver e não podem salvar a vida de ninguém. Eu não estou dizendo que nós não temos que ajudar dando pão, dando a água, dando aquilo que fisicamente nós precisamos para a sobrevivência. Mas que não é só de pão, não é só de água que existe salvação e que um homem precisa. Mais do que os recursos que esse mundo pode dar, que nós podemos oferecer às pessoas, nós precisamos oferecer os recursos do céu. Todos os recursos que vêm do céu, que vêm do alto, são da eternidade e produz na nossa vida, e produz na vida das pessoas, eternidade. Não adianta somente dar o pão para o estômago, nós precisamos dar aquele que é o pão da vida. Não adianta somente nós darmos água para matar a sede da boca, mas nós precisamos oferecer a Jesus, que é fonte de água viva. Todos nós precisamos, sim, nos alimentarmos todos os dias para termos vida nesse mundo. Mas todos nós precisamos do alimento espiritual que produz salvação e que produz eternidade. Todos os recursos deste mundo são para esse mundo. Mas os recursos do alto, da eternidade, produzem neste mundo e nos levam para a eternidade. Pedro e João, eles não podem dar moedas, eles não podem oferecer dinheiro, porque não têm. Mas eles dão aquilo que é o mais valioso, aquilo que é mais precioso, e eles invocam o nome que está acima de todo nome, um nome poderoso, Jesus Cristo. E muito mais do que oferecer a Jesus Cristo, com este poderoso nome, também vem a cura. Eles não deram somente esmolas, não resolveram somente o problema para um dia sobre este coxo, mas eles restauraram a sua vida por completo em nome de Jesus. Eles restauraram sonhos novamente, eles restauraram esperança novamente. Esse homem nunca mais precisaria esmolar, mas agora ele poderia trabalhar, agora ele pode voltar para a sua vida, pode tomar novamente a sua vida. É interessante que Jesus havia dito que os seus discípulos fariam coisas maiores e que os sinais do reino, os sinais do poder de Deus acompanhariam a vida dos discípulos e a pregação dos discípulos. É interessante que não é o poder do João, não é o poder do Pedro, mas é o poder de Jesus Cristo, de invocar o nome de Jesus Cristo, de invocar o reino de Deus, esse nome que está acima de todo nome, esse nome do qual todos um dia confessarão com a sua própria boca que sim, este é o Senhor e o Salvador. Por isso eu pergunto para você, o que nós temos para oferecer às pessoas? O que nós podemos oferecer para as pessoas? Nos dias que nós estamos vivendo, agora, o que nós temos a oferecer às pessoas? O que nós podemos oferecer às pessoas? Eu quero dizer para você o que nós temos para oferecer. É aquilo que o mundo não pode oferecer, aquilo que o mundo não tem
saber o que fazer. Nós temos o Evangelho, irmão. Nós temos o Evangelho. Nós temos Jesus Cristo. E todo ser humano precisa ter a oportunidade de receber a Jesus Cristo. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação. É o que nós lemos no texto de Romanos. Nós não podemos ter medo e vergonha de falar de Cristo, de testemunhar a Cristo e de pregar a Cristo. Quanto mais nós pregamos a Cristo, quanto mais nós falamos de Cristo, quanto mais a luz de Cristo dissipa as trevas desse mundo. Quando nós falamos, anunciamos a Cristo para alguém, nós estamos dissipando as trevas, porque a luz de Deus vem com poder, vem para revelar, e vem para restaurar, e vem para trazer vida. Jesus é o pão da vida, Jesus é a água da vida, a fonte da água da vida. Jesus é a luz do mundo e nós não precisamos temer de pregar, seja oportuno ou não, a Cristo. Muitas pessoas muitas vezes perguntam por que nos nossos dias não acontecem milagres como este, de um coxo se levantar. Talvez não acontecem milagres como este, porque nós temos medo de pregar, temos medo de invocar o nome de Jesus. Talvez porque nós temos medo e vergonha de pregar a Cristo. Nós não ousamos, como Pedro, como João, nós não ousamos a proclamar o nome de Jesus sobre a vida das pessoas. Ou talvez nós não entendemos o poder de Deus por meio da sua palavra. Nós não entendemos, talvez ainda, o poder de Deus na pessoa de Jesus Cristo. Lembre que a fé, o crer, vem pela palavra. Toda vez que a palavra é pregada, milagre acontece. E nós precisamos pregar, precisamos anunciar a Cristo. Talvez você também não tenha recurso material algum para oferecer às pessoas. Talvez você só tenha um mínimo, o que dá para você sobreviver. Mas se você tem a Cristo, irmão, esse Cristo não é só para você. Você pode oferecer esse Cristo, pode oferecer a eternidade para as pessoas. E é para isso que eu sou chamado, é para isso que você é chamado. Quem dera se todos nós, quem dera se a nossa comunidade, quem dera se o nosso discipulado, nosso testemunho fosse sempre dessa resposta. Olha, eu não tenho tesouro, eu não tenho moedas, eu não tenho pão agora para lhe dar, mas o que eu tenho, eu te dou em nome de Jesus Cristo, o Nazareno. Levanta, ande. Que maravilhosa cena, que maravilhoso poder de Deus é este. Quem é este? Quem é este? Que nome é este? É o nome do Filho de Deus, aquele que era, é e sempre será. Fale de Cristo, testemunhe a Cristo, porque as pessoas precisam ouvir de Cristo, as pessoas precisam ouvir o Evangelho. Não fique com esse bem precioso para você somente, mas compartilhe da palavra e do poder de Deus para todos que nesse mundo estão mendigando e tentando viver e sobreviver, famintos não só do estômago, mas famintos na alma. E só Jesus pode matar essa fome e essa sede. O quarto ensino que eu quero deixar para você: maior que o milagre é o testemunho. Maior que o milagre é o testemunho. Veja comigo na sua Bíblia os versos de número 7 até o verso de número 10. E pegando na mão direita do homem, ajudou a se levantar. Imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. E dando um salto, ficou em pé. Começou a andar e entrou com eles no templo, pulando e louvando a Deus. Todo o povo viu o homem andando e o homem louvando a Deus. E reconheceram que ele era o mesmo homem que pedia esmolas.
assentado à porta formosa do templo. E ficaram muito admirados e espantados com o que lhe tinha acontecido. Rapidamente aquele homem, depois de ser anunciado a Cristo, o poder de Cristo e a cura em Cristo, rapidamente aquele homem se levanta e ele se coloca sobre as suas pernas. Talvez depois de muitos anos, ele começa a sentir novamente as suas pernas e ele se coloca em pé e começa a caminhar. É interessante que o texto vai nos dizer que muito mais do que caminhar, ele se levanta e ele começa a pular. Mas a razão para se levantar, a razão para pular, a razão para andar é o louvor e a adoração a Deus. Esse homem, antes de voltar para a sua vida, antes de reencontrar a sua família, antes de reencontrar os seus amigos, ele vai para o templo para dar o louvor, a honra e a adoração a Deus. Esse homem reconhece que o poder não veio de João, o poder não veio de Pedro, mas o poder, o milagre aconteceu a partir do nome de Jesus Cristo. E quem merece todo louvor, quem merece toda adoração é o próprio Deus. Adoração e louvor não é nada mais do que isso. É o reconhecimento de quem é Deus e do seu poder. O Senhor é que merece todo o louvor. O Senhor é que merece toda a adoração. Eu e você, nós somos chamados, assim como Pedro e João, a proclamarmos a Cristo, em nome de Cristo, e também sermos abençoadores a partir de Deus na vida das pessoas. Quantas pessoas estão em nossa volta que precisam ouvir o nome Jesus Cristo, precisam ouvir o Evangelho de Cristo. E nós somos chamados a sermos abençoadores, promotores de vida. Nós somos chamados a ser agentes de esperança nesse mundo. É interessante que todos ficaram admirados, todos ficaram perplexos com aquilo que havia acontecido. Meu irmão, o Evangelho faz aquilo que é impossível se tornar possível. Aquilo que está fechado, o Evangelho abre. Aquilo que está aberto, o Evangelho fecha. O Evangelho transforma. O Evangelho muda. O Evangelho restaura. O Evangelho faz o que nós não temos o poder para fazer. O Evangelho cria. O Evangelho recria. Sim. Por isso, aonde o Evangelho é pregado, os milagres acontecem. Aonde a palavra de Deus é pregada, aonde a palavra de Deus é ensinada, ela sempre de novo nos surpreende. Aliás, Deus sempre de novo nos surpreende. E isso causa, assim, nessa multidão, todos ficam assustados, perplexos com o que havia acontecido. Quando todos estavam perplexos, quando todos estavam impactados ao ver aquele homem curado, o Pedro não perde a oportunidade. Se você ler os próximos versículos, você vai ver que o Pedro usa desse momento para também pregar a Cristo a toda essa multidão. A pregação do Pedro é uma pregação de arrependimento. Pedro convida essa multidão para perceber o poder de Deus em Cristo Jesus, o seu Filho. E que todos possam buscar a Deus, que todos possam se arrepender dos seus pecados, dar meia volta nos seus maus caminhos e se voltar a Deus e reconhecer que Jesus é da parte de Deus, que Jesus é o Filho de Deus e que Ele é o Senhor e que Ele é o Salvador. Veja bem, o milagre do discípulo, o milagre que os discípulos de Jesus fazem para esse homem, para esse coxo, não acaba sendo só para ele. Mas através desse milagre, outras pessoas podem ouvir, outras pessoas foram impactadas pelo Evangelho. E assim acontece. Muitas vezes Deus age na minha vida, mas não somente na minha vida. Pessoas que estão em minha volta também percebem, também têm a oportunidade, a partir da minha vida, de se encontrarem com Cristo. É assim que acontece. O milagre foi para o coxo, mas o milagre também atinge a vida de muitas pessoas que naquele dia ficaram perplexas
com aquilo que havia acontecido a partir do nome de Jesus Cristo. Eu quero terminar esse estudo, essa palavra, falando para você do último ponto. E o último ponto são os verbos. Quais são os verbos que aparecem nesse texto? É interessante que quando Pedro e João estão indo ao templo, eles são vistos pelos olhos do coxo. Quando o coxo pede esmolas, são os olhos do Pedro e do João que enxergam, que percebem esse coxo. Depois de ver, Pedro e João falam, de maneira especial o Pedro, proclama o nome de Jesus e a cura. Muito mais do que ver e falar, também o Pedro e o João estendem as mãos e ajudam a este homem a se levantar. Eles tocam neste homem. E muito mais do que isso, um verbo importantíssimo. Esse homem levanta. Esse homem novamente pode agora caminhar com as suas próprias pernas. Esses verbos são muito importantes, de maneira muito especial nos evangelhos. Esses verbos, olhar, tocar, esse verbo falar, levantar, tem muito a ver com como Jesus tratou, como Jesus ensinou, como Jesus fez com as multidões e com o seu rebanho. É o jeito de Jesus tratar as multidões, olhando, falando, tocando, levantando. E eu quero trazer para você, rapidamente, alguns ensinos. O que significa olhar? Olhar aqui é muito mais do que só enxergar a situação de necessidade e de sofrimento de alguém. Pedro e João não somente enxergam o coxo, mas eles percebem com seus olhos a necessidade real deste homem. É olhar e acolher com os olhos, é olhar e acolher o outro, é receber nos olhos a necessidade do outro. Será que nós ainda olhamos como Jesus olhou para as pessoas? Será que nós conseguimos ainda olhar como Pedro e João olharam para esse coxo? Será que nós conseguimos perceber, talvez além daquilo que nós enxergamos? É muito mais do que uma necessidade de moedas de pão. Será que nós ainda conseguimos olhar a tristeza nos olhos das pessoas? Será que nós ainda conseguimos olhar e acolher a angústia das pessoas, as alegrias das pessoas? Será que nós conseguimos ainda olhar nos olhos das pessoas e olhar as aflições e a história de vida que cada um carrega no seu olhar? Você sabe disso. Nós conhecemos muito uma pessoa através do seu olhar. O que nós conseguimos ainda perceber no olhar do outro. Falar, o segundo verbo. Pedro e João não somente olham com amor, com ternura, mas Pedro fala. A palavra tem essa força de criar, de recriar. Quando Deus fala, alguma coisa acontece. Bastou Deus falar em Gênesis e o caos e a escuridão se desfez. Bastou Deus falar e a luz vem como uma força para criar a vida. Basta Deus falar e tudo se organiza. Basta a palavra ser pregada e milagre acontece. Basta a palavra ser pregada e o crer acontece. Basta a palavra ser pregada e anunciada e nós podemos viver e experimentar grandes coisas. Podemos experimentar esperança, vida, salvação, perdão, paz. Sim, a palavra tem poder, mas que palavra? A palavra de Deus. O que Pedro e João anunciaram foi da parte de Deus, foi palavra de Deus. Aliás, Jesus é a palavra de Deus encarnada, que habitou entre nós, que veio restaurar e trazer vida. Essa palavra é poderosa. Essa palavra gera bênção, essa palavra é eficaz, essa palavra, ela gera vida eterna
vida abundante. Em Mateus 8:8, foi dito apenas uma palavra e aquele empregado ficou curado. Outros textos, o qual foi apenas dito a palavra e lá aconteceu um milagre. Sim, nós precisamos ver com os olhos de João e Pedro, ver com os olhos de Jesus as pessoas. Mas não somente ver, mas nós precisamos falar, nós precisamos pregar, nós precisamos testemunhar a partir da palavra de Deus e crer nessa palavra e no poder desta palavra. Terceiro, tocar. Talvez o tocar aqui é o que mais espanta os fariseus da sua época. Se eu toco um impuro, eu me torno impuro. Mas significa tocar é romper as barreiras daquilo que é impuro e daquilo que é puro. Jesus constantemente tocava nas pessoas que eram consideradas impuras. Jesus abraçava com os seus braços as pessoas, acolhia as pessoas com seus braços, colocava as suas mãos sobre as enfermidades das pessoas. Nós precisamos aprender a tocar, nós precisamos aprender a tocar nas pessoas. Há pessoas que não são tocadas. Há pessoas que há muito tempo já não sabem mais o que é um abraço. O evangelho em ação é o evangelho que olha, é o evangelho que faz, é o evangelho que toca, que se aproxima. Não é o evangelho que se afasta, mas o evangelho que me faz sentar ao lado. E para terminar, o verbo levantar. Levantar muitas vezes está associado com ressuscitar. O Filho do Homem foi levantado da morte para a vida. É isso que nós vamos comemorar novamente na Páscoa. Aquele que estava morto levantou para a vida. Nós somos chamados em Cristo a levantar pessoas, a levantar elas do seu estado físico, do seu estado emocional, a levantar e a ressuscitar pessoas por meio da palavra de Deus, a ressuscitar espiritualmente pessoas, a dar os braços e ajudar as pessoas a caminhar no discipulado, a caminhar nas dificuldades da vida. Sim, nós precisamos aprender a olhar, nós precisamos aprender a falar, nós precisamos aprender a tocar, a se aproximar, nós precisamos sim aprender a levantar. Somos chamados também a nós a nos levantar para estar disposto e ao lado das pessoas. No livro de Atos dos Apóstolos, nós vamos ver que existe lá uma igreja levantada, fazendo que constantemente outras pessoas se levantem. Que nós não tenhamos medo de amar as pessoas. Mas como amar? Olhando, falando, tocando e levantando. Esse é o meu desejo e esses são os ensinos que eu gostaria que você levasse para o seu coração nessa noite. Primeiro ensino que nós aprendemos a necessidade e a urgência constante da oração. Segundo ensino, quem era este homem? Terceiro ensino, o que nós podemos e nós temos para oferecer? Quarto ensino, maior que o milagre é o testemunho. E por último, os verbos de amor desse texto: olhar, falar, tocar e levantar. Que Deus abençoe a tua noite, que Deus abençoe a nossa semana. Semana que vem nós queremos ter um encontro com Deus novamente especial. Nós queremos celebrar a Páscoa e para isso eu convido você a se reunir em família para juntos louvarmos e adorarmos o nosso Deus, que é um Deus vivo e que está no nosso meio e que habita em nós. Nós louvamos e nós adoramos um Deus vivo. Deus não ficou na cruz, Deus está vivo. E nós esperamos e aguardamos este Deus vivo voltar em Jesus Cristo, glorioso e poderoso. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, e Deus abençoe
a nossa semana. Boa noite, muitas bênçãos de Deus a você.